Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a meditação. Encontramos em Salmos 139, os versos 14 a 16. Assim está escrito: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Estamos diante de um texto em que o salmista deixou registrado algo que nós precisamos atentar muito bem e nunca nos esquecer, porque somos levados a pensar que a nossa vida, às vezes, limita-se só a esta terra e tudo o que vivemos e fazemos acaba-se por aqui e nada mais disso se apresentará em memória. Mas quando vamos à palavra de Deus, nós encontramos dentro deste texto lido que o Senhor Deus, ele tem livros. E nos livros que foram estabelecidos por Deus, ali existe o registro de tudo, conforme ficou evidente nesta leitura e em outras que certamente vamos fazer. Então, haverá registros de tudo o que somos e fazemos nos livros de Deus. Então, o livro de Deus registra tudo a nosso respeito. E um dia, estes livros, eles serão abertos. Isto é o que a palavra de Deus traz diante de nós. A Escritura nos afirma que tudo o que Deus é e faz, ele tem um registro disto tudo, que ele certamente deve ter designado alguém da sua corte celestial para estas anotações. O próprio Deus tem estes livros. O desenrolar da obra da criação seguiu um plano e propósito de Deus. E a Escritura nos afirma que estas coisas já tinham sido planejadas por Deus ainda antes da fundação do mundo e manifestado no tempo em que Deus decidiu começar a obra da criação e todas as coisas. Então, tudo registrado. A própria palavra de Deus foi uma orientação do próprio Deus em escolher homens de várias épocas e temperamentos e soprar neles a sua palavra para que eles a escrevessem e ficassem gravadas num livro. Tudo isso está registrado. Quando olhamos a batalha de Josué contra Amaleque, o próprio Deus, lá em Êxodo, no capítulo 17, e o versículo 14, disse o seguinte a Moisés: Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Então, Deus mandou escrever no livro. E há o livro escrito,
O próprio salmista disse no Salmo 119, verso 89, para sempre, ó Deus, a tua palavra permanece no céu. A palavra de Deus está intacta. Aqui nós temos a revelação desta palavra de Deus, que para sempre está nos céus. E ele decidiu revelar aos homens, prepará-los e capacitá-los para que eles escrevessem segundo o seu propósito e a sua vontade. Então, quando nós olhamos isto, nós vamos entender. Quando lá no Apocalipse, João, que estava exilado, e o Senhor abriu os céus e lhe deu a revelação, em várias partes no Apocalipse está lá a expressão: escreve, escreve, escreve. Escrever aonde? Escrever no livro. Para quê? Este livro ficará em memória. Um dia este livro será aberto. Daniel, quando teve as visões de Deus, Deus disse: escreve o livro e sela o livro. Então, quando olhamos estas expressões, que estes livros, eles estão diante de Deus, nós precisamos ter cuidado e responsabilidade com a nossa vivência aqui na terra. O texto que eu li, o salmista disse que quando nada dele ainda existia, Deus já estava lá, contemplando, porque é o próprio Deus, o gerador da vida. E ele deixou claro que cada coisa que ia acontecendo no desenvolvimento daquele feto para a formação do corpo humano, ele deixou registrado que no livro de Deus todas estas coisas foram escritas quando nem ainda uma delas existia. Então, reforça a realidade dos livros que estão diante do Senhor. E nestes livros não estão somente escritos o nosso nascimento, como lá também estão escritos nos livros de Deus o dia que ele permite que nós entremos nesta terra, e também está lá registrado o dia em que nós vamos sair desta terra. E desde a nossa concepção até a nossa morte física aqui na terra, tudo quanto fizermos ou acontecer à nossa vida, tudo isso está registrado nestes livros que estão diante do Senhor. Daí nós precisamos atentar que nós somos observados diariamente em todos os momentos e segundos da nossa vida, e que, apesar de termos esta liberdade que nos é dada por Deus, de termos o seu cuidado, a sua provisão, o seu direcionamento, tudo o que fizermos, nós seremos responsáveis por aquilo. Seja a nossa prática boa ou ruim, não importa. Sendo boa ou ruim, tudo isto ficará anotado em memória. E isto chegará o momento em que hão de se abrir e nós estaremos frente a frente com o Senhor. E de acordo com o registro que houver nos seus livros, ele vai agir com cada um de nós. Então, nos livros estão escritos a nossa gestação, a nossa entrada e saída na terra, tudo o que nos acontece, porque Deus é onisciente, é presciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. Os nossos pensamentos, ele diz, porque eu sei os vossos pensamentos. Então, o que nós pensamos, o que nós falamos e o que nós agimos, tudo isso está registrado e está nos livros estabelecidos pelo Senhor. Então, lá estão os nossos pensamentos,
Olha o que o salmista diz: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Então, todas as nossas ações, elas resumem-se em 3 partes: o que pensamos, o que falamos e o que fazemos. Então, nesses 3 pontos estão o desenvolvimento da nossa vida e as anotações que são feitas nos livros. Então, aqui nós vimos que a nossa concepção está no livro de Deus. Os nossos pensamentos estão no livro de Deus. Ninguém conhece os nossos pensamentos, mas Deus conhece. Jesus disse: ninguém precisava dizer nada a respeito dos homens para ele, porque ele bem conhecia o pensamento dos homens e o que há no coração deles. Então, se Deus conhece tudo, tudo isso está anotado. O que falamos, as nossas palavras que proferimos, o próprio Senhor Jesus, Mateus deixou registrado no Evangelho, dizendo o seguinte: que de toda palavra ociosa que os homens disserem, haverão de dar conta no dia do juízo. Por quê? Por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, as nossas palavras também estão registradas no livro. Os nossos pensamentos, o nosso coração. A palavra de Deus afirma que o coração é enganoso mais do que todas as coisas, e quantas vezes nós somos enganados pelo nosso coração. Por isso é que o Senhor disse, através de Salomão: filho meu, dá-me o teu coração. Um coração colocado nas mãos do Senhor é um coração que será transformado, preparado, santificado para viver e adorar a Deus. Então, os nossos corações, eles estão diante de Deus. E certamente, no seu livro, tem anotações a respeito dos nossos pensamentos, do nosso coração, das nossas palavras e também das nossas ações, do nosso comportamento, dos nossos relacionamentos. Tudo isso está registrado em livros. Nada se perde. Assim como nós temos uma consciência que ela grava todas as nossas ações e pensamentos e palavras, assim também há os livros escritos que estão diante do Senhor para o momento necessário, quando eles então serão abertos. Se nós nos admiramos com a consciência, e quantas vezes nós gostaríamos que muitas coisas não fossem gravadas na nossa consciência, mas nós não temos o poder de impedir, porque foi Deus quem colocou a consciência, é o livro que está na nossa mente, onde ele registra tudo da nossa vida. Ele registra através do que vemos, do que ouvimos, do que falamos e do que agimos. Tudo isto, a nossa consciência grava e leva para o nosso subconsciente. Ali aquilo fica armazenado. Mas, vez por outra, todos nós somos, às vezes, surpreendidos por alguma situação em que a consciência, a subconsciente, traz a consciência e ela traz a nossa lembrança. E nós nos lembramos de alguma coisa. Algumas delas temos alegria por lembrar. Outras temos tristeza, mas não podemos apagar o registro da memória. Existem profissionais da área da psicologia, da psicoterapia, que fazem crer que as pessoas podem apagar registros da memória e reescrever novos registros.
Isto nós não temos poder sobre a nossa consciência. Nós não temos poder sobre a nossa mente. Só quem tem poder sobre a nossa mente é Deus. Ele sim pode vir à nossa mente e agir pelo propósito da sua vontade. Porém, nós não temos condição de alterar aquilo que já está registrado na nossa mente. Por mais que a ciência queira fazer crer, eu, à luz da Escritura, não acredito que isto seja possível. Porque se fosse possível, seria possível mudar o registro, apagar todas as nossas ações, os nossos comportamentos, as nossas palavras. Se a ciência diz, e se isto pode acontecer, então o que dizer das palavras de Jesus? Que de todas as palavras ociosas que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Se este registro pode ser modificado, pode ser reescrito e alterado, isto invalida a palavra de Deus. E o próprio Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus do que com o avanço da ciência, que procura conflitar com o que está registrado na palavra de Deus. Nós não temos o poder de alterar o passado. O passado que nós vivenciamos, a maneira como fizemos, está registrado. Não tem como apagar. O próprio Jesus disse que tudo o que o homem semear, isto ele ceifará. Semeou, a palavra saiu, a ação foi praticada, ela está registrada. Não tem como apagar isto. Nós podemos, daqui para frente, procurar pedir orientação e graça de Deus para que os nossos caminhos, pensamentos e ações, eles sejam melhorados diante do Senhor. Mas o que está registrado não tem como passar uma borracha, não tem como apagar da nossa mente. Então, cada um de nós temos registrado na nossa consciência tudo aquilo que acontece a nosso respeito. Então, isso está registrado também no livro. E estes livros estão diante do Senhor nosso Deus. Então, lá estão, conforme eu disse. A nossa gestação é Deus que permite que venhamos à existência. É uma permissão de Deus. E tudo que nos acontece, os mínimos detalhes, estão lá no livro de Deus. Os nossos pensamentos, eles estão patentes diante de Deus. O nosso coração está diante de Deus. Ele conhece melhor do que nós mesmos. As nossas palavras, o que falamos e como falamos, bom ou mal, estão em memória. As nossas ações, o que praticamos, os nossos relacionamentos, eles estão também registrados diante do Senhor. E Jesus disse que quando os discípulos saíram e realizaram a obra de cura e libertação, e voltaram alegres, porque os demônios se submetiam a eles, Jesus disse: alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Então, os nossos nomes estão escritos no livro da vida. O Senhor prometeu dizendo o seguinte: quem permanecer firme e fiel, ele disse, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Em Apocalipse 3:5, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Nós lembramos de um caso de Moisés, quando Deus disse que ia destruir o povo por causa do pecado. Moisés disse: risca o meu nome do teu livro. E Deus disse: o teu nome não riscarei,
Mas aquele que pecar, que transgredir, a esse sim eu desfarei. Mas o seu nome está escrito lá, eu não vou riscar. E Moisés disse, risca o meu nome. O Senhor disse, não. E aqui Jesus disse, quem atentar e observar, conforme a orientação que ele nos deu, ele disse, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Então nós observamos aqui que há livros que serão abertos. Agora vamos para o Apocalipse, no capítulo 20, onde deixa bem claro, capítulo 20, versículos 11 a 15. Assim está escrito. Aqui está falando do grande juízo, o chamado juízo final, ou juízo do trono branco. Este aqui será o final. Existem outros antes. Por exemplo, os salvos por Cristo Jesus, eles serão, os que morreram em Cristo vão ressuscitar e ser transformados. Os que estiverem vivos serão transformados. Juntos serão arrebatados para os ares. Ali se dará o encontro com o Senhor. E será realizado o tribunal de Cristo. E no tribunal de Cristo serão julgadas as nossas obras. Então, onde é que essas obras estão registradas? No livro. E é mediante elas que o Senhor dará recompensa ou não. Estes livros estão ali. Ali não haverá mais o julgamento para condenação, porque Jesus, através da sua morte, levou os nossos pecados e do nosso chamado para a salvação por Jesus. A questão do nosso pecado foi resolvida diante de Deus, não estamos mais debaixo de condenação, por isso estamos salvos em Cristo e agora as nossas obras serão levadas para efeito de galardão. Mas aqui no capítulo 20 está escrito assim: e vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja figura, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Não diz abrir o livro, diz abriram-se os livros. Então existem livros, no plural, que serão abertos. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o que são as nossas obras? São os nossos pensamentos, são as nossas palavras, são as nossas ações. Então diz aqui, e foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Então, observe aqui, e o versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, existem os livros e existe o livro da vida. O livro da vida é este onde estão o nome dos salvos. Mas existirá também os livros das obras, os livros que foram registrados, e nós estaremos diante do Senhor. Estes livros todos serão abertos. Então, o registro de tudo o que somos e fazemos está nos livros de Deus. E um dia, conforme eu li aqui, estes livros, eles serão abertos. Então, o que fazer? Em vida é possível, em Cristo Jesus, ser alcançado por ele pela salvação, liberto, transformado e perdoado, e estando perdoado, sendo adotado na família divina, irmos à presença de Deus como salvos por Cristo Jesus. Então a condenação do pecado, a condenação eterna, o inferno, nós não teremos nenhuma ação ou comprometimento com eles, porque fomos libertos por Jesus.
e foi-nos prometido a vida eterna com Deus. Mas isto só é possível acontecer enquanto estamos com vida. Porque o escritor aos Hebreus deixou registrado: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E o juízo será de acordo com o que está escrito nos livros. Então, o registro de tudo está nos livros de Deus. Tudo que somos, fazemos e pensamos está lá registrado. A felicidade é do salvo por Cristo Jesus, porque o Senhor liberta. A palavra diz: se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta libertação e salvação é proposta a toda a humanidade. Infelizmente, uma grande parte não dá ouvido, descrer da promessa de Deus. Mas tudo o que faz e acontece na vida está nos livros. E um dia vai aparecer lá, diante de Deus, entre Deus e a pessoa, o livro vai abrir. E ninguém tem como negar o que está registrado naquele livro, porque quem fez a anotação é fiel. Então aqui está. O registro de tudo está nos livros. Sabendo que todas as minhas ações, palavras e pensamentos estão registrados, eu preciso entender que eu devo agir, viver, me comportar e falar de maneira tal que eu possa demonstrar a grande transformação que Jesus operou na minha vida. Eu não tenho poder sobre o meu pensamento, sobre o pensamento que vem, mas eu posso impedir de que ele se torne realidade. Então, quando diz a Escritura isto, então no livro de Deus há vários registros sobre a humanidade. Começando, como eu disse, da gestação do nosso corpo, quando nada ainda existe, tudo já vai sendo anotado no livro. Os nossos pensamentos estão gravados no livro de Deus. O nosso coração, com as suas ações, está no livro de Deus. As nossas palavras estão registradas. Jesus disse que vamos dar conta delas. As nossas ações praticadas estão registradas no livro. Os nossos nomes estão escritos no livro. Então, os livros vão ser abertos. E precisamos ter cuidado hoje para, quando chegar o momento, não sermos reprovados diante do Senhor e nem levados à condenação, porque tivemos em vida a oportunidade de ouvir e receber a palavra de Deus e de termos a ciência de que tudo que somos, fazemos e pensamos está registrado nos livros de Deus, por ordem de Deus. E cada um de nós vamos dar conta. Então, pensando sobre isto, o pensamento de que morreu, acabou, o que fez, o que aconteceu, a morte levou e não existe mais, isso não é verdadeiro. Tudo fica registrado. Um dia, cada um de nós vamos dar conta. E não nos iludamos com o pensamento de que podemos apagar registros da nossa memória. Nós não temos poder sobre a nossa memória. Ela é um testemunho vivo que Deus colocou diante de nós. Então, a nossa memória, a nossa consciência registra tudo o que somos, fazemos, falamos e pensamos. Tudo está registrado. Importa o que fazer daqui para frente, sabendo que tudo está nos livros, o que fazer para que a nossa condição de vida seja transformada. É ir a Jesus, viver o que Jesus ensinou, ser fiel e leal a Ele e praticar a sua vontade. Fazendo assim, nós estamos no caminho certo. Haverá lá, sim, anotações
de algo que nós certamente nos envergonhamos. Mas a partir deste momento, haverá anotações que trará alegria e gozo ao nosso coração e que o nome do Senhor será glorificado por realizar tão grande obra de transformação na nossa vida. Mas lembre-se, o registro de tudo está nos livros de Deus e um dia estes livros serão abertos e nós ouviremos tudo o que somos, fazemos e pensamos. Então, dito isto, há um cuidado muito grande que nós precisamos ter e hoje é o dia de nós começarmos a melhorar os nossos caminhos, os nossos pensamentos, as nossas ações e palavras diante do Senhor, nosso Deus, porque tudo está registrado nos livros. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.